Por que começar do jeito errado pode quebrar sua operação e também gerar custos desnecessários? Tudo na vida precisa ter um entendimento, precisa ter uma clareza, uma organização e, obviamente, um direcionamento. No mercado de crédito de factory securitizadora, existem alguns pontos que você precisa não só se preocupar, mas se atentar para você trabalhar de forma inteligente. O primeiro é abrir a empresa, que obviamente é muito mais sensato, muito mais rentável, com a menor carga tributária, iniciar com uma securitizadora. Por quê? Se você abre uma factoring hoje, você vai ter uma carga tributária de 9,25 de PIS/COFINS, sendo que a securitizadora é 4,65. Então você vai ter metade da carga tributária no PIS e o COFINS. A securitizadora, ela não tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. A factoring tem o ISS. Tem estado que é 2, tem estado que é 3, tem estado que é 5. Só nesses dois tributos, se você abre a empresa errada, você vai acabar pagando quase 10% de imposto. A securitizadora, nos contratos de cessão de crédito, quando eu compro um cheque, uma duplicata e alguns outros, não tem o IOF, né? E na factory tem o IOF. Então, para o seu cliente, a operação vai ficar mais cara. Os outros tributos, que é o imposto de renda sobre o lucro líquido e a contribuição social sobre o lucro líquido, são iguais. Mas aí, o que acontece? Se você abre uma factoring, você só pode atender a pessoa jurídica. E se você tem uma securitizadora, você consegue atender a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, se você errar no modelo de negócio, ou abrir uma ESC, ou abrir uma factoring, você vai ter limitação de carga tributária do tamanho de um boi, nem de um boi, de um elefante. Você só pode atender pessoa jurídica. A ESC tem um faturamento até 4 milhões e 800, tá? E as operações têm IOF. Ou seja, você fica travado. Se você abre uma securitizadora, você tem a menor carga tributária, atende a pessoa física, a pessoa jurídica, a pessoa física através da CCB, que é a Cédula de Crédito Bancário, onde o nosso sistema está homologado numa instituição financeira e a gente roda através de uma instituição financeira. Além disso, eu faço empréstimo pessoal, microcrédito, capital de giro, pessoa jurídica, empréstimo pessoa física, desconto cheque e duplicata, faço operações com alienação fiduciária, veículo, imóvel, equipamento, antecipo o cartão de crédito, compro um precatório, compro o RPV. Ou seja, ela te dá uma gama, por isso que a securitizadora ela é chamada de mini banco. Porque você tem 5 vezes mais produtos para você atender o seu cliente com mais grandeza. Um outro ponto da securitizadora, que todo mundo que fala, desculpa a forma de dizer, não, é caro, não entende do que está falando. Porque se você abre uma factoring hoje ou uma ESC e você abre uma securitizadora, qual que é a diferença? Você abre uma ESC aí por R$2.000, uma factoring por R$2.000, mais ou menos. Aqui no nosso escritório você abre uma securitizadora por R$9.000. Obviamente tem uma diferencinha na abertura. Só que depois, sistema é o mesmo preço, contabilidade é o mesmo preço, então você vai investir um pouquinho mais na abertura, só que depois você vai ter um custo, pelo menos aqui no nosso escritório, já completo entre sistema, né, e contabilidade de R$2.000 e pouquinhos reais. Ou seja, se você tiver qualquer sistema e qualquer contabilidade de factory ou ESC, você vai gastar isso aí também. Então é melhor você abrir e ter uma estrutura com menor carga tributária e depois um custo pequeno, do que abrir errado e depois pagar mais imposto. Porque você vai ficar escravo de um imposto caro. Outro ponto que faz o empresário quebrar e faz o empresário começar errado é não entender como é que funciona dentro de uma operação. Dentro de uma operação de crédito existe a parte da triagem do cliente, existe a parte da prospecção, existe a parte do cadastro, avaliação documental, existe a parte de avaliação de risco de crédito, existe a controladoria de lastro, que é a checagem, existe a gestão de carteira e a cobrança. Se você não sabe essa esteira com direção, o negócio começa a ir para cá, para lá, aí chega lá na frente, uma de imprensa do tamanho do boi. Mas por quê? Porque você não trabalhou preventivamente. O que a gente tem aqui? Por que o método TIG branco hoje,
o ecossistema do método Tigre Branco, são mais de 500 empresários. Mas por quê? Porque nós temos uma contabilidade especializada, nós temos uma mentoria e nós temos a tecnologia, que é um pilar, é um tripé. Você tem a empresa, você tem o conhecimento e você tem a tecnologia. Com a empresa, você atua com a menor carga tributária. Com o conhecimento, você enxerga as oportunidades e os riscos. E com a tecnologia, você tem todos os contratos. O cliente recebe um link, faz a biometria facial e assina o contrato digitalmente. Você tem ferramenta de avaliação de risco de crédito. Você tem tudo junto numa ferramenta. Você não precisa ficar igual um povo, contrato isso. Não. A nossa ferramenta é integrada com tudo. Parte de cadastro, avaliação de crédito, formalização, contrato, tudo, gestão de carteira e etc. Antônio, então se eu abrir uma empresa de uma forma inteligente, eu vou reduzir carga tributária, eu vou conseguir atender mais o meu cliente. Se eu tiver conhecimento, eu consigo enxergar os riscos e as oportunidades, entender toda essa esteira de processo? Sim. Cadastro, avaliação documental, controle de laço, gestão de carteira, avaliação de risco de crédito, e também a parte jurídica, tudo integrado no sistema. E junto com o sistema eu tenho toda a formalização, aonde o nosso sistema ele está plugado em instituição financeira, ele está plugado na registradora de ativos, ele está plugado no Detran, na B3, na SERC, na Único, fazendo assinatura digital elegibilidade. O nosso sistema tem o autocadastro, ferramentas de avaliação de risco de crédito, também tem o Big Data e também consulta veicular. Tudo integrado. Então, se você trabalhar, obviamente, de uma forma inteligente, com direção, com estrutura, contabilidade correta, sabendo todos os processos e com a ferramenta correta, naturalmente, você está trabalhando de uma forma inteligente, preventiva e com direção e clareza. Foi assim que mais de 500 empresários que estão no nosso ecossistema vieram a crescer e estão crescendo. Tudo que eu estou falando para vocês, vocês têm 2 produtos principais aqui dentro. Você pode ficar 3 dias comigo na minha operação, não é mundo das ideias, não aprendi em livro, então você vem para cá, você fica 3 dias comigo aprendendo na prática. Então eu tenho uma mentoria presencial de 3 dias. Passa por tudo, no 3º dia você sai pronto para operar. Depois disso, a gente tem um time de suporte para te dar o apoio na inauguração da sua operação e depois você faz parte de um grupo de WhatsApp, que é a comunidade, né, de mentorados, e também tem acesso a todo o meu time para possíveis suportes e possíveis dúvidas que você tem. Então você é assistido desde o começo, durante a operação, na inauguração e também depois de toda a extensão da vida do seu negócio. Foi assim que a gente formou mais de 500 empresários no Brasil. Então, se você quer passar por uma mentoria, que eu abra a sua empresa e também tem a tecnologia Barcato, você clica aqui embaixo, ou no YouTube, ou no Instagram, aonde você estiver, e fale com o meu time, tá? Eu tenho uma prática de fazer também uma call direta, que é uma call no Zoom, para esclarecer, caso você tenha algumas outras dúvidas. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e um abraço.